psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio. Hoje estarei à conversa com a Joana Magalhães sobre uma pedagogia que cada vez mais ouvimos falar. Vamos estar à conversa sobre a pedagogia Montessori. A Joana é certamente, acredito eu, uma das melhores pessoas para conversar sobre este tema e vou apresentar a Joana. A Joana é psicóloga de formação, sempre muito apaixonada pela psicologia da educação. Ela costuma dizer que a maternidade lhe trouxe este desejo e esta motivação de procurar uma alternativa educativa para as suas filhas, e em 2009 abraçou a criação de um novo projeto, a Escola Montessori do Porto. Primeiro fez a formação de assistente Montessori dos 3 aos 6 anos e mais recentemente de guia Montessori dos 0 aos 3 anos. Uma formação que, segundo ela, veio transformar ainda mais a sua forma de olhar para a criança. A Joana dedica-se também atualmente à formação em áreas como a disciplina positiva em contexto educativo e a parentalidade positiva. Acho que disse tudo. Obrigada, Joana, por teres aceito o meu convite, e acho que começo por perguntar em que é que consiste a pedagogia Montessori. É algo que há bocadinho em off estávamos a conversar que está um bocadinho na moda, se assim podemos dizer, no sentido em que cada vez mais ouvimos falar sobre Montessori, e eu gostava de te ouvir falar um bocadinho em que é que consiste esta pedagogia. Porque é que ela é tão atrativa? Vamos lá, então. Obrigada, antes de mais, por este convite e pela oportunidade de falar sobre Montessori, que é sempre bom. E sim, de facto, eu também sinto um bocadinho e partilho da mesma opinião, parece que está assim um bocadinho na moda, ou seja, ouvimos falar cada vez mais, mas a verdade é que esta pedagogia Montessori ela já tem mais de 100 anos de existência, portanto estamos a falar aqui de uma pedagogia já centenária. Ela foi criada por Maria Montessori, e nós costumamos dizer que Maria Montessori amava tantas crianças que passou a vida inteira a observá-las e a perceber a forma como aprendiam e como se desenvolviam. E se me perguntares a minha opinião, e foi um dos maiores contributos de facto que ela nos trouxe, porque de facto deu-nos um olhar muito único sobre a criança, não é? Um olhar muito respeitoso e que na altura, se pensarmos há 100 anos atrás, ainda não existia desta forma, portanto, por isso é que nós dizemos que ela era pioneira, não é? E foi uma grande mulher por isso mesmo, não é? Por esta capacidade de perceber a criança e também de perceber como é que ela se desenvolvia e como é que ela aprendia. Pronto, esta pedagogia, aquilo que procura acima de tudo, e se nós pudéssemos dizer assim uma frase, é que de facto ela pretende ser uma ajuda para a vida, ou seja, que a criança, as competências que vai desenvolvendo e os conceitos e as aprendizagens que vai fazendo tenham uma utilidade prática e que possam ser um suporte, não é? Para todo o seu desenvolvimento. E depois não vamos ter só desenvolvimento cognitivo, não é? Que muitas vezes associamos pedagogia, aprendizagem, escola, à parte cognitiva ou até à parte física, mas também há todo um contexto social e emocional que faz parte desta pedagogia e que é muito importante e cada vez mais, não é? Falamos tanto hoje em dia no mercado de trabalho em soft skills e depois não podemos descurar um bocadinho desta componente e, portanto, é uma pedagogia holística porque dá resposta a estas diferentes necessidades da criança. Boa, olha, estava a ouvir-te e assim a reter algumas questões. Uma delas, que eu acho que é mesmo importante sublinhar, tem a ver com o método que a Maria Montessori usou para trazer e para construir esta pedagogia. E tu dizias que ela amava tanto as crianças que passava
tempos muito prolongados, muito intensivos de observação. E isto é mesmo muito interessante, eu acho, porque quando nós permitimos esta atenção e esta capacidade de observar de um lugar de curiosidade, muitas vezes aquilo que sinto, e também me incluo enquanto mãe, é que é muito desafiante, não é tão automático estar a observar sem ter aqui o impulso de interferir e de trazer um estímulo extra, complicar o que já está no sentido de evoluir, corrigir. Então gostava, se te sentires confortável, falar-se um bocadinho sobre este poder de só simplesmente observarmos e como podemos aprender tanto sobre as crianças e sobre as nossas crianças só com esta intenção de observar. Claro, certo. E é engraçado dizeres isso, porque de facto, ainda hoje, quando nós falamos na formação, e mesmo em contexto de equipa, falamos muito na observação, ou seja, a observação, Maria Montessori dizia que nós devíamos nos preparar enquanto adultos. Ela falava do adulto preparado para lidar com a criança, o que eu acho que também é muito mágico, sabes? Esta ideia, né, nós temos esta preparação e a observação faz parte desta preparação enquanto adulto, porque era aquilo que tu estavas a dizer e eu tenho necessidade de dizer isto, que é uma observação sem julgamento, não é? Onde nós rompemos, não é, com as crenças, com os estereótipos que nós temos e observamos com genuidade e estamos ali presentes no momento, não é? E eu acho que isto, em termos tanto ao nível da parentalidade como também em termos de educação, não é, enquanto escola, é algo muito importante para o adulto, não é? E de facto permite-nos romper com muitas coisas que nós temos e observar, perceber outras realidades que se calhar não tínhamos ainda tido oportunidade para. E é quase aquela ideia de ficha limpa, sabes? Porque às vezes aquilo que acontece é que vamos criando aqui algumas ideias, até sobre as crianças, e sempre que nós paramos só para observar sem este julgamento, é quase como há aqui um renascimento, não é? Quase que como uma ficha limpa. Pronto, e eu gosto muito, e acho que traz um contributo muito, muito interessante. Uhum. E se fosse assim sempre, sabe, tem várias áreas da nossa vida, seria incrível. Sim, 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 que é este estar de um lugar de muito mais de curiosidade do que de De abertura, não é? Do que de julgamento, não é? Do que eu já sei tudo, não é? Portanto, e nós adultos, às vezes com a criança colocamos-nos muitas vezes nesta posição, e a verdade é esta, não é? Porque temos mais experiência, e atenção, não é? Nós temos aqui um papel importante nos limites, na liberdade. também é esse o nosso papel, não é? Exatamente, também é esse o nosso papel, mas se calhar podemos olhar com mais curiosidade, de facto, não é? Porque é que a criança, tentar entender o propósito e o que está por trás, porque é que a criança está a fazer determinada situação. Portanto, também podemos aqui ajudar deste ponto de vista. E se calhar descobrimos coisas que não estávamos à espera e que podem ser assim surpreendentemente bonitas e positivas, tipo padrões, competências, formas assim muito perspicazes de comunicar. Tenho assim, estou aqui com algumas perguntas. E desculpa, deixa-me dizer Uma que isto das também. minhas questões, inevitavelmente, vai passar, e vamos a isso mais à frente, vai passar por partilhares assim de que forma é que nós podemos aplicar Montessori à parentalidade e cotidianamente, tipo dia a dia. Mas uma delas será então isto, e se calhar isto já pode ser assim uma grande mensagem do episódio, que é reconhecermos que o nosso papel enquanto mães e pais passa por uma série de tarefas e por uma série de tendências e automatismos, mas criar espaço para, no nosso dia a dia, nem que seja assim um bocadinho de tempo por dia ou um bocadinho de tempo por semana, conseguirmos fazer isto, que é, olha, vou estar aqui a observar-te, deste lugar de curiosidade, de te reconhecer, sem ter estes automatismos. Tenho aqui uma curiosidade que acho que faz sentido questionar, que é esta observação, na verdade, nós normalmente falamos da pedagogia Montessori aqui muito nos primeiros anos de vida, não é? Mas por exemplo, esta ideia de
de observarmos, deste lugar de curiosidade, pode ser, pode estar connosco em permanência, independentemente da idade dos nossos filhos, porque há algumas pessoas que me ouvem que têm filhos, muitas até, têm filhos na adolescência. Então, gostava de te ouvir um bocadinho. Não é só algo que possamos fazer ou faça sentido fazer quando as crianças estão mesmo pequeninas e ainda estão a aprender sobre o mundo. Pronto, e de facto, mesmo esta pedagogia Montessori, a Maria Montessori pensou nela até a adolescência, ok? Portanto, há todo aqui, embora a gente, portanto, estamos mais habituados a falar nela na primeira infância, é verdade. Começamos também a ter agora a segunda infância, cada vez mais, já temos aqui 2 escolas que também se dedicam. Quando falas em primeira e segunda infância, queres só discriminar as idades para Sim, quem é do 0 não aos 6, primeira infância, segunda infância, dos 6 aos 12, está bem? sabe? Pronto, e portanto, mas também temos aqui na adolescência, e portanto, esta questão da observação está sempre presente, está bem? E uma das coisas, por exemplo, que a observação nos permite, e que ainda não falamos, é haver esta conexão, porque a observação é isto que nos permite, sabes? Esta conexão com o outro, porque quando nós nos permitimos observar e permitimos ver o outro como ele é, nós conectamos-nos. E depois, a conexão vai ser sempre a base da aprendizagem. Portanto, mesmo na segunda infância, mesmo na adolescência, este vai ser o pilar. A partir daí, eu posso explorar, não é? E nós costumamos dizer, por exemplo, uma das coisas que é muito importante, isto também aplicando ao nível da parentalidade, eu agora já vou misturar tudo, é Era o ok. questionarmos, não é? Ou seja, em vez de, quando a criança vem ter connosco com algum problema, em vez de dar a resolução, questionarmos, né? E haver esta abertura para observar e ver o que vem do outro lado e acolher como forma também de nós nos conectarmos e de nos relacionarmos. E consegues dar assim um exemplo prático, tipo uma criança com, sei lá, 8 anos, chega Uhum. e traz um problema, não sei, um conflito. Ok. Um, Nós devolvemos com perguntas, vamos imaginar, isto agora começa a ser frequente, então nesta segunda infância, conflitos sociais entre eles é o que nós mais então, observamos, não é? então São podemos seres pegar assim sociais. num exemplo em que uma criança está em conflito com dois colegas porque quer, sei lá, o mesmo brinquedo ou Claro, fazer ou a mesma atividade, assim. ou às vezes ficou ofendido com alguma coisa, porque isto também Uhum. vai acontecendo. Portanto, a perspectiva do adulto deverá ser uma perspectiva de questionamento, ok? Por exemplo, eu posso lhe perguntar, ok, o que é que se passou, como é que tu tencionas a resolver, o que é que disseste ao amigo, ok? O que é que tu lhe querias dizer, por exemplo, muitas vezes quando há até assim alguma agressão verbal, nós perguntamos, ok, o que é que tu lhe querias dizer? Porque muitas vezes é isto, não é? A criança está-se a desenvolver, ainda não tem esta capacidade de se explicar como nós, e às vezes até nós adultos não conseguimos assim Sabes? este É que é 100%, mesmo isso. não Eu, é? à medida que vou conversando sobre estes temas, fica completamente claro de que os princípios, por exemplo, que eu abordo com pais ou professores no trabalho que faço, são os mesmos aplicados à nossa vida, e às relações entre adultos. Quantas vezes nós também, de um lugar de agressividade, de querer defender o nosso espaço, o nosso desejo, o nosso interesse, também dizemos coisas que às vezes não correspondem bem, se calhar muitas vezes, não correspondem bem àquilo que nós queríamos dizer. Então, Exato. também será útil pensarmos sempre que não é tão diferente nos relacionar com crianças, nos relacionarmos com crianças, não é tão diferente de perspectivarmos como é que nos relacionamos com os adultos. Eu sou exatamente dessa opinião. E às vezes, agora, pronto, isto também é uma opinião muito pessoal minha, às vezes exigimos tanto às crianças, deste ponto de vista social e dos relacionamentos, parece que nos esquecemos que ainda são seres em formação e que isto faz parte, não é? E isso às vezes é difícil para nós, imaginemos para eles que são seres em formação, não é? E portanto, esta questão do questionamento ajuda a que a criança possa se refletir, que se possa posicionar num outro papel, por exemplo, nós podemos lhe perguntar como é que tu achas que o amigo se sentiu, né? E a partir daqui estamos também a trabalhar em empatia, mas parte da criança, não tem que partir necessariamente de nós. Podemos lhe perguntar o que é que farias de diferente, né? Portanto, podemos ter aqui um rol de perguntas que de facto que nos ajudam a promover este desenvolvimento. E Parte sempre podemos, do outro.
Desculpa, esta tosse é possível que me acompanhe. Podemos, e eu acho que e estava a ouvir-te falar e a pensar, na verdade, estamos a trabalhar e a promover coisas muito importantes, e uma delas que nos falta muito enquanto adultos é este espaço para também nos observarmos. Porque quando uma criança vem ter connosco a reclamar ou a pedir ajuda para alguma questão e nós a colocamos a observar o seu próprio comportamento e a situação, isto é, isto é, isto é transformador, porque quantas vezes muitos dos nossos conflitos e das nossas questões pessoais, enquanto adultos, seriam muito diferentes se também nos permitíssemos ir para este lugar de agora deixa-me observar a situação, deixa-me observar quem fui eu naquela situação, como é que eu fui respondendo. Então, isto é assim, eu acho que a palavra é transformador. Transformador, sim, eu Agora, também. ainda tenho aqui mais coisas para te perguntar Certo, da vamos lá. tua primeira resposta. E falaste numa outra coisa que eu achei espetacular e ainda nem sequer tinha ouvido sobre Montessori, também o meu conhecimento não é assim muito profundo, mas este alerta para o adulto também deve estar preparado. Isto é assim, genial. Eu também acho. Isto significa, ou seja, é esta chamada de atenção que eh, há, eu fiz formação acho que foi, terminei o ano passado, estava aqui a fazer contas, nos touch points de Brazelton, e há um princípio que me ficou acima de qualquer outro, que é reconhecer o que é que eu, adulto, levo para a interação. Então, muitas vezes, quando nós pensamos e nos permitimos este lugar de observação, sabemos que fui eu, adulto, que trouxe para a interação tensão, fui eu que trouxe pressa, fui eu que trouxe. Na verdade, aquilo que eu também defendo é Expectativas, que. Não percebi, desculpa. expectativas. Expectativas. Estava a completar. Na verdade, eu defendo muito isto, que é não, aquilo que eu visualizo quando penso nestas coisas não é que sejamos todos perfeitos 100% do tempo, honestamente. E, portanto, vai haver naturalmente situações em que eu levo para a interação tensão, pressa, preocupação, ansiedade, expectativas. Faz parte. Mas é este reconhecimento. Então, quando te ouvi falar o adulto preparado, também pensei muito neste princípio do Brazelton, que é reconhecer o que é que eu levo e também me permitir limpar-me, não é? Gostava de ouvir um bocadinho falar sobre o que é E esse é o primeiro passo, não é? Portanto, às vezes nós preparamos o ambiente, temos os materiais, ou seja, temos. E uma das coisas que fascina muito os adultos, de facto, e que puxa muito pais e educadores para Montessori é os materiais, porque eles são muito atrativos e, de facto, são incríveis e a forma como eles estão pensados. Mas se nós tivermos que dizer qual é o core de Montessori, óbvio que os materiais são importantes, mas não é só. Né? E, portanto, aqui a questão do adulto é de facto muito importante, precisamente porque Maria Montessori percebeu que nós trazíamos esse tipo de bagagem, conforme tu estavas a dizer, para o nosso dia a dia, não é? E, portanto, eu se estou muito apressada porque tenho 1500 coisas para fazer, ou se estou com uma criança, ela está a falar comigo e eu não estou presente, estou a pensar naquilo que vai ainda acontecer. Portanto, tudo isto faz parte quase como de um alerta, portanto nós temos que ter esta consciência e é por isso que nós passamos tanto tempo a observar na nossa formação e tanto tempo a preparar-nos enquanto adultos. Mas é engraçado o que tu estavas a dizer, Raquel, de não termos adultos perfeitos, porque não é isso que se pretende. E às vezes, mesmo em termos de escola, às vezes estamos a falar enquanto equipa e há muito, mas eu agi desta forma e não devia, e está tudo bem. O que é importante é que eu tenha esta capacidade de reconhecer posso fazer melhores, não é? Ou que se calhar naquela situação poderia ter agido de uma forma diferente e fazermos este caminho, está bem? E depois estamos a falar de uma preparação, por exemplo, ao nível da comunicação, é muito importante esta preparação ao nível da comunicação, como é que eu posso potenciar uma comunicação positiva com a criança, não é à toa que nós não conseguimos desassociar Montessori, por exemplo, de disciplina positiva.
embora na altura não se falasse em disciplina positiva, não é? Portanto, isto não era assim comumente falando, mas a verdade é que é impossível dissociar as duas coisas porque elas estão muito juntas e que faz tudo parte deste respeito para com a criança e deste novo olhar da criança, não é? Como alguém que merece esta atenção e que merece este respeito. E nós fazemos muito este caminho do adulto preparado, de termos esta capacidade de observar, de termos esta capacidade de nos perspectivar de outras formas, também nós, enquanto adultos, de podermos acompanhar, okay? De percebermos que determinados comportamentos que às vezes as crianças têm podem ser originados pela situação, mas também podem vir de nós, portanto também perceber um bocadinho que nós não somos uma tábua rasa, não é? Nós levamos aspectos e considerações para a relação com o outro e que é importante que estejamos conscientes disso. Está tudo bem, só temos é que estar conscientes disso e pronto, e a partir daí aplicarmos as mudanças que achamos que devemos aplicar. Sabes, isto é uma conversa que eu tenho imensas vezes com os pais com quem trabalho, que é, há mesmo uma diferença gigante entre o erro inconsciente e o erro consciente. Porque a diferença é, eu posso continuar a errar sem noção de que estou a errar e, portanto, vou continuar o meu caminho a achar que estou a fazer o melhor e muitas vezes até há esta intenção muito profunda de estar a fazer bem, e depois há o erro consciente, ou seja, eu erro, eu fiz algo que não me identifico tanto, não considerei que é especialmente útil para a minha criança ou para a relação, mas eu tenho noção, ou seja, não se trata de não errar, porque eu diria que não é possível, mas é de termos este espaço para pensarmos e refletirmos, eu percebo mesmo que falta este espaço aos pais, porque andamos todos a mil, portanto, num mundo muito acelerado, cheio de solicitações, parece que andamos assim numa maratona com muitos sprints lá no meio. E portanto muito desafiante. Ok, ainda há mais uma coisa que eu gostava de conversar, e eu acho que por tudo isto, acho que acho que já percebemos aqui o diferencial que Montessori traz, mas ainda há uma coisa que me chamou a atenção e que no trabalho com professores também percebo muito isto, e também no trabalho com crianças e adolescentes, que é a utilidade do que eu aprendo. E tu falaste isso no início. Muitas vezes, e o feedback que acho que é muito comum entre as crianças e os jovens é: mas qual é a utilidade disto? Eu estou a estudar imenso, eu estou a perder muitas outras coisas do meu tempo e da minha vida, e eu não percebo, isto não vai ser útil, não vai servir para grande coisa. Então, trazer esta utilidade, não sei, há de contribuir aqui também para a forma como eu me relaciono com a aprendizagem e depois a um nível superior, a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento a médio e longo prazo, não é? Das nossas crianças, que na verdade são a sociedade daqui a alguns anos. Certo. Sabes qual é, Raquel, o que eu acho que é o maior problema na educação atual? É que, de facto, os conceitos que nós vamos aprender partem do adulto, ou seja, o adulto é que define aquilo que cada um deve aprender. E deveria ser ao contrário, não é? Portanto, eu enquanto criança, e as crianças são curiosos natos, portanto eles gostam de aprender. Há uma idade dos porquês, mas nós temos várias fases dos porquês com eles, e se os observarmos percebemos isto em várias etapas. Portanto, eles gostam de perceber como é que o mundo funciona, gostam de entender o que está à sua volta. E, portanto, Montessori trouxe muito isto, ou seja, por isso é que nós temos, por exemplo, em Montessori chamamos o ambiente preparado. O que é isto, o ambiente preparado? É um ambiente que tem diferentes áreas e que a criança pode explorar cada uma delas, mas é ela que define o que é que quer explorar, está bem? E, portanto, nós temos, vamos aqui pensar crianças, como tu estavas a dizer, na segunda infância, por exemplo, se eu quiser, se eu tiver aqui curiosidade em perceber como é que funciona a fotossíntese, por exemplo,
eu posso explorar e tenho material para isso. E, portanto, como parte de mim, não há muito este questionamento do porquê que eu estou a aprender isto. Não, sou eu que tenho curiosidade e quero perceber como é que as plantas se alimentam, digamos assim, de uma forma muito simples, e, portanto, eu vou, a partir daí, explorar tudo para perceber como é que isto acontece e estou ao mesmo tempo a enriquecer-me, está bem? Isto por um lado. E depois, uma das coisas que caracteriza muito Montessori é uma área que nós temos, que é a área de vida prática, está bem? O que é isto da área de vida prática? São precisamente atividades que nós temos no ambiente que são um auxílio à vida, está bem? O que é isto? Por exemplo, aprender a preparar alimentos, ou aprender a abotoar, ou aprender a atar atacadores, aprender a passar a ferro, aprender a lavar roupa, aprender a fazer arranjos de flores, aprender, sei lá, a limpar o pó às folhas das plantas, portanto, tudo um conjunto de competências que eles adoram, porque de facto é o que eles observam, não é? Quando nos observam a nós adultos, e portanto o adulto aqui é um modelo muito importante neste papel, e que lhes estamos a dar riqueza, ou seja, estamos a contribuir para que eles façam as coisas sozinhos. Porque aquilo que Montessori pretendia, e que Maria Montessori pretendia, e esta é sim a grande também, uma outra grande chave de Montessori, é precisamente promover a independência e a autonomia. Okay? Inicialmente, independência física, não é? De eu vestir-me sozinho, de conseguir alimentar-me, não é? Portanto, haver esta independência física, ok? Ali até aos 6 anos. Depois, a partir dos 6 anos, uma independência mental, de conseguir pensar por mim próprio, de resolver os meus próprios problemas, não é? De encontrar aqui soluções. Depois, ali na adolescência, dos 12 aos 18, vamos ter uma independência social, de eu conseguir comunicar com o outro, de eu conseguir expressar os meus sentimentos, e depois dos 18 aos 24 tínhamos uma independência que era sustentar, né, esta capacidade de me poder sustentar sozinho. Portanto, e eu diria, Maria Montessori parou aqui nos 24, mas a verdade é que sempre ao longo da nossa vida, desde o momento em que nós nascemos, que nós procuramos esta independência e esta autonomia. E, portanto, a educação tem que dar resposta a esta independência e a esta autonomia. Pronto, Sabes, e tem que eu ser pensado. estava a ouvir-te e veio até mim um cenário que pode parecer um bocadinho radical. Eu não sei se será tão radical, gostaria que fosse, mas é isto: é por vezes temos jovens a fazer os cálculos mais complexos, as equações matemáticas mais complexas, e depois não sabem preparar o pequeno almoço. Certo. E Ou não há depois esta responsabilidade incutida, não é? Portanto, assim. depois não percebem um valor muito importante que é a colaboração quando vivemos em família. E, Certo. portanto, há tarefas que pertencem a todos. Então, isto é mesmo muito poderoso e eu acredito que tenha um impacto também muito forte na parentalidade a partir daí, não é? Porque quando traduzimos isto na parentalidade, e eu agora, aquilo que no trabalho com pais, eu já trabalho na área da parentalidade desde 2009. Portanto, acho que consegui fazer aqui uma grande observação, e é para mim muito, isto não é baseado em estudo nenhum, é só na minha perspectiva e na minha observação. Estamos cada vez mais a proteger as crianças, e proteger nem é o termo, é porque é o contrário de proteção, não é? Mas a proteger de tarefas e de aquisições que são muito importantes para a nossa adaptação, para o nosso funcionamento, que é tarefas domésticas, tarefas que implicam a minha autonomia, quer ao nível do vestir, da higiene, da alimentação. Então acredito que Montessori, atualmente, nos dias que correm, possa trazer isto à parentalidade, que é este lembrete ou esta chamada de atenção de que não é só a parte cognitiva que está e que nos define depois ao nível do nosso funcionamento, adaptação. Gostava de te Certo. ouvir um bocadinho. Certo. Sabes, e depois eu também vejo isto, às vezes também observo isto nos pais, que é, depois chega uma fase em que vamos exigir responsabilidades, sabes? Não é? Que a pessoa seja responsável, que a criança seja responsável por preparar a sua lancheira, por se vestir, por se arranjar, seja por o que for, mas até lá tivemos tudo sempre a fazer por ela. E de Uhum. facto
faz-me aqui pensar até que ponto não podíamos ser mais consistentes deste ponto de vista e até um bocadinho mais cedo, porque a criança é capaz, e isto faz muito parte também de acreditarmos naquilo que é o potencial da criança, porque nós temos crianças, por exemplo, com 18 meses, perfeitamente capazes de se vestirem, não é? Uhum. Óbvio que precisam ainda de ajuda, sim, mas já são capazes de começar a contribuir para, não é? E portanto também dar este respeito à criança, isto é uma forma de respeito na realidade, não é? É uma forma de dizer eu sei que tu és capaz. E depois vai bater ali com as questões da autoestima, não é? Que, meu filho, pá, precisa de fortalecer a autoestima, não é? E pensamos muito nas relações com o outro, mas já houve uma relação primária, que foi a relação de casa, em que eu tive anos a substituir-me a ele, não é? Quando ele Uhum. podia ter contribuído. Porque a melhor forma de nós promovermos a autoestima de uma criança ou de alguém é de facto permitir que ela contribua. E portanto acho que isto E é reconhecer-se nesse papel de utilidade e reconhecer-se isso. capacidade. Uhum. Isso. Mas E eu sabe, acho que para a diz. parentalidade, esta é também algo que Montessori traz para a parentalidade. Porque, né, se podemos aqui fazer este paralelismo Montessori e parentalidade, é algo que é muito importante, esta consistência, não é? Na forma em como eu me perspectivo útil e também que tenho este sentimento de pertença, não é? Eu contribuo, eu faço parte de, e não é Uhum. nada mais rico, não é? É o que nós queremos, é conectar-nos com o outro, é disto que nós falamos. Aquilo que eu sinto, é que, e também me estou aqui a colocar agora no papel de mãe, é que, por um lado, há um desconhecimento de que, quase que há um desconhecimento, por parte dos pais, que na verdade não têm a obrigação de saber sobre estas coisas. Isto Claro. seria ótimo, por exemplo, ser abordado numa consulta de rotina no centro de saúde, que todos temos acesso à partida, ou então na escola. Portanto, os pais não têm responsabilidade de não saber. É ótimo quando temos este interesse. Mas muitas vezes aquilo que eu observo é um desconhecimento das capacidades e do que é suposto e do que é que eu posso exigir, ou solicitar ao meu filho. Então, muitas vezes há aqui a surpresa de, mas com 3 anos já pode fazer isso? Mas acha? Mas com 6 já pode fazer isso? Portanto, isto por um lado, este desconhecimento do que é possível, e então, como não sabemos, muitas vezes vamos fazendo. Por outro lado, isto dá muito mais trabalho. Por exemplo, estavas a falar aí no marco dos 18 meses, a minha filha terá quase com 18 meses, ainda não te veste sozinha, mas o comer sozinha dá muito mais trabalho que ela coma sozinha do que ser eu a alimentá-la. E há momentos em que eu não tenho todo o tempo e que vou acelerando uma garfada ali, uma colherada acolá. Mas a verdade é que é possível ela alimentar-se sozinha. Dá-lhe muito mais trabalho, então também isto Olha, leva-nos aqui. eu não sei se dá muito mais trabalho. Eu vou dizer porquê. Sim, se Pode calhar não dar nesta. mais trabalho, se calhar Não, vale a mas pena, demora mais tempo. sim, sim e não. Eu vou dizer qual é a minha perspectiva. De facto, sim, ou seja, nesta fase, se calhar dá mais trabalho ou demora mais tempo, Acho que mas é o tempo, depois comigo é o tempo. é isso, pronto, demora mais tempo, vamos falar em termos de tempo, mas depois no futuro é Hum? tempo que eu vou ganhar mais à frente. Isso com certeza, é um Portanto, investimento. é isso, portanto, neste ponto de vista, acho que sim, vale a pena um investimento. É Porque, de isso, facto, mais à frente vai ser muito mais fácil, já vai fazer parte da rotina, já vai fazer parte daquilo que eu sou, portanto, está muito mais dentro de nós, não é? E, portanto, torna-se mais fácil deste Sim, ponto de vista. sim. E isto é mesmo muito curioso, porque acho que trouxeste mesmo uma reflexão certeira, que é uma questão de investimento. É E isso, naturalmente, investimento. quando as crianças, desde muito pequeninas, começam a querer fazer coisas, há uma frase que diz que quando uma criança tem vontade de fazer alguma coisa, não devemos nunca fazer por ela. Então, isso sabe, por acaso está assim sempre muito presente, mas há momentos em que, por questões de tempo, eu tenho que acelerar um bocadinho. E eu acredito que a minha experiência seja também a experiência de muitos pais. Então, ter este lembrete de que, se calhar, estou aqui, ou seja, tomar um bocadinho esta decisão de uma forma mais consciente. Será que mesmo que é isto que eu quero? Se calhar, Hum. não. Olha, já levo aqui um reforço extra também para mim. E que Mas outro. atenção, eu quando digo isto, eu não acho que os pais, os educadores, devam criar pressão. Ou Uhum. seja,
quase que às vezes parece que há aqui uma ideia de metas. Portanto, esta criança já devia fazer isto, isto, isto. Isto não existe, está bem? Existe diferentes ritmos. Acho que era aquilo que tu estavas a dizer há um bocado. Acho que deve haver consciência e sabermos um bocadinho para onde é que queremos ir. E vai haver dias em que eu vou ter mais disponibilidade e vou conseguir, se calhar, promover isto de uma forma diferente, e vai haver outros dias que eu, se calhar, não vou conseguir tanto. E está tudo bem, também eu gosto muito pouco de chicotes e da gente estar aqui, porque eu acho que não nos ajuda nada. Também E sou portanto pequenina. digo muitas vezes isto. Está tudo bem. Está quase sempre tudo bem. Está quase sempre tudo bem, sim. Mas sim, isso também é importante, esta ideia de colocar metas e de acelerar ritmos. E isto também observo em muitas vezes, e se calhar faço até ligação com aquilo que disseste, que é às vezes muitas vezes eu gosto de dar aqui o exemplo das escadinhas. Às vezes estamos muitas vezes neste degrau e de repente alguém nos chama a atenção ou observamos que o filho de alguém ou a escola chama a atenção sobre algo e nós achamos, ok, então isto vai ter que começar a ser exigido, mas há aqui um caminho que tem que ser feito. Então e eu acho que é este olhar ao ritmo, é esta atenção ao ritmo da criança e não percebermos que só porque tem 6 anos vai começar a fazer alguma coisa se depois há aqui um processo que foi descurado. Então, eu acho que estamos quase a terminar e queria só saber, assim, coisas que te façam sentido referir nesta aplicação do Montessori à parentalidade. Além do que nós já fomos falando, já falamos assim de algumas coisas, gostava de te ouvir um bocadinho mais. Olha, eu tenho uma reflexão que eu quero muito fazer Hum, e vou-te dizer porquê. Porque muitas vezes as pessoas associam Montessori à liberdade. A uhum. liberdade total, quase uma ideia de libertinagem, que a criança pode fazer tudo o que quer, à hora que queres. E eu sinto alguma necessidade de fazer este alerta, porque nós, enquanto adultos, temos um papel muito importante. Nós já falávamos disso há um bocado, mas eu tenho necessidade agora de trazer para aqui. Porque, de facto, há grande liberdade, ou seja, a criança pode perseguir os seus interesses, nós vamos ao ritmo da criança, temos muito em consideração as escolhas, não é? Portanto, dar escolhas, a criança ter espaço para se exprimir, portanto, há esta liberdade, mas também tem que haver determinados limites. Está bem? Portanto, os limites dão ordem, dão estrutura, dão segurança e são algo muito importante. E Maria Montessori dizia uma frase muito bonita, que é das minhas preferidas. Eu até trouxe, tenho aqui escrita, que diz assim: dar liberdade quando a criança ainda não tem as bases para usar essa liberdade é trair a própria ideia de liberdade. Ou seja, quase que, não é? Quando nós estamos, não é? Damos toda a liberdade, mas esta criança ainda se está a desenvolver, ainda precisa de estrutura. E, portanto, se nós não damos essa estrutura, então eu sinto-me inseguro e eu não vou explorar o mundo. Não é? E, portanto, só passar aqui um bocadinho esta ideia de que, de facto, a Todo o consistência e os sentido. limites são importantes e é isto que nos permite desenvolver a independência e a autonomia, não é? Porque Sabes está que tudo faz, interligado. faz mesmo sentido, principalmente, sinto eu, na atualidade. Este é assim, um tema que está agendado para gravar episódio, que é este o não confundir a parentalidade positiva e educação positiva com educação permissiva. É isso. A educação permissiva, ela é um fator de risco para o desenvolvimento da criança. E muitas vezes confundimos com muita facilidade isto porque muitas vezes consumimos coisas muito rapidamente sobre educação, sobre parentalidade, e não percebemos depois como é que elas podem ser integradas na realidade e na relação e no desenvolvimento da criança. Então, aqui isto faz assim muito sentido e é isto, volta a chamar a atenção, é algo que eu falo muitas vezes, que é às vezes, falava disto no episódio sobre diminuir o stress, às vezes saber imenso sobre parentalidade não é útil, às vezes consumir muito sobre parentalidade não é útil. Importa é criarmos um espaço para refletirmos sobre as nossas ações, as nossas intenções. Também adorei essa frase,
Não, ela tem várias, Raquel, Onde não, ela vai. és capaz de te perder, não é mencionar delas. Ok, São olha, coisas muito pertinentes. Joana, há assim Hum. mais alguma outra ideia que queiras trazer a esta aplicação de Montessori à parentalidade? Olha, eu vou-te ser franca, eu estava aqui a falar a manhã toda Eu sei. sobre, não é? Portanto, mas eu acho que assim as ideias-chave, não é, desta questão da liberdade, dos limites, a autonomia, a responsabilidade, não é? Portanto, eu acho que já são assim grandes pilares que nos ajudam aqui a perceber como é que nós podemos aplicar estes conceitos à O nosso parentalidade. papel de observadores e esta ideia Isso, do adulto muito preparado, sim, importante do adulto preparado, que é este isso. assumir que trazemos bagagem e perceber em que momentos é que podemos libertar a nossa bagagem. Assumindo que haverão momentos em que libertar a bagagem não será tão fácil. E é ok. Então, olha, tenho uma última pergunta para te fazer, que eu faço sempre que tenho uma convidada, e que na verdade acho que não te preparei para ela, desculpa-me. Não tem mal, porque eu ouço o teu podcast e, portanto, eu vim Ok, então, preparada para ela. eu acho que ainda não encontrei a forma certa de formular esta pergunta, mas basicamente aquilo que eu peço sempre é que partilhem connosco uma visão, um sonho que tenhas para o mundo, ou seja, assumindo que essa visão e esse desejo e esse sonho se vai concretizar, o que é que tu escolherias? Percebeste, certo? Percebi. Olha, eu acho que nós, apesar dos progressos que nós temos vindo a fazer, e lá está, Montessori já vem de há 100 anos atrás, não é? Portanto, mas eu acho que nós ainda estamos aqui ainda a formar o olhar sobre a criança, ou seja, nós ainda estamos aqui a descobrir esta criança e a forma como nós nos perspectivamos com ela, tá bem? E portanto, eu acho que assim a grande missão poderia ser precisamente desenvolver este respeito, não é? Portanto, olhar para a criança com bondade, não é? Perceber que a criança tem este potencial de desenvolvimento e que nós somos um apoio, portanto, somos alguém quase como uma ponte, não é? Entre o ambiente e a criança, portanto, alguém que vai ajudar este caminho e perceber que de facto o nosso papel é muito este de educar para a vida, de educar para a paz, né? De favorecermos através do questionamento e das relações e das experiências que proporcionamos um ambiente onde a criança possa ser empática, né? Possa ser solidária, onde haja maior envolvimento e acreditar que a criança é capaz disto e que nós só precisamos é de apoiar este desenvolvimento, não é? Só precisamos é de fazer este caminho com, não é? Pronto, acima de tudo, seria esta a grande missão que eu acho que ainda temos que seguir. Ainda estamos em construção. Que bonito, que bonito. Olhar para a criança com bondade, foi aquilo que me ficou, e com esta ideia de que a nossa intenção deve ser educar para a vida e para a paz. Isso. Mesmo bonito. Olha, acho que terminamos assim da melhor forma. Quero agradecer-te muito, e despedir-me. Ficamos, portanto, vemo-nos na próxima semana. Um beijinho e obrigada, Joana. Obrigada e um beijinho. Obrigada por me ouvires. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me, vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueirospinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças. Através da educação, podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.